Boa tarde, está começando uma nova emissão de Telesur Notícias em português. Eu sou Michele de Mello e, como sempre, desde Caracas, Venezuela, nos estúdios centrais da Telesur, te acompanho a ver algumas das notícias de maior destaque nessa semana. Começamos. Na Venezuela, a mesa de diálogo nacional já está dando resultados. E o nosso correspondente, Leonel Retamal, nos conta todas as últimas notícias. A mesa de diálogo pela paz e pela convivência instalada na Venezuela entre governo e oposição segue dando frutos. Nesta terça-feira se concretizou outro acordo que tem a ver com a incorporação das forças chavistas à Assembleia Nacional. Esse grupo de políticos chegou com a intenção de tirar o parlamento da situação de desacato para que possam conviver com outros poderes do Estado. Se somam outros avanços, como, por exemplo, a incorporação de um ex-candidato presidencial aos acordos, a instalação de 8 mesas de trabalho e também a liberação do vice-presidente da Assembleia Nacional. Por outro lado, os setores violentos liderados por Juan Guaidó seguem tentando implementar o Tratado de Integração e Assistência Recíproca, o TIAR, com o apoio dos Estados Unidos. Para saber mais, vejamos o seguinte material. Na segunda-feira, os ministros de Relações Exteriores dos 17 países que assinam o TIAR decidiram que a ativação do tratado iniciaria com sanções a atuais e ex-funcionários do governo Maduro, que teriam supostamente cometido crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo e narcotráfico. Além disso, ativarão uma rede de serviço de inteligência e de assessoria jurídica para investigar autoridades do governo bolivariano. As medidas foram aprovadas com 16 votos a favor, já que o Uruguai se desligou do tratado por considerá-lo obsoleto e incondizente. Além disso, também afirma que está sendo feito um uso inapropriado desse mecanismo. E o Brasil tem uma agenda agitada e o nosso repórter André Vieira comenta alguns dos assuntos mais importantes dessa semana. Michele, boa tarde a você. Vamos às notícias que foram destaque esta semana aqui no Brasil. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a debater no dia de ontem, mas ainda continuará com a votação se aceitará ou não que em um processo judicial o delator se manifeste ao mesmo tempo que a defesa do acusado. Lembrando que em agosto uma decisão de Sérgio Moro foi anulada, justamente uma condenação contra o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, onde o delator se manifestou ao mesmo tempo da defesa. Se o Supremo Tribunal Federal decide por anular essas condenações da Operação Lava Jato, Lula da Silva também seria beneficiado. Outro ponto que também foi destaque é que a questão da menina Agatha Félix, de 8 anos, que foi morta na sexta-feira passada aqui no Rio de Janeiro, e os familiares denunciam que foi a polícia militar. No dia de ontem também a perícia concluiu que a bala que saiu, que matou a menina Agatha Félix, sim é compatível com os fuzis utilizados pelos policiais no dia do crime, mas que a bala se encontra amassada e não existem elementos técnicos que possam afirmar que foi realmente o policial. Outro ponto que também foi destaque é que a medida do Sérgio Moro, do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a questão do excludente de ilicitude, que, por exemplo, retiraria a pena de agentes públicos que cometessem, por exemplo, assassinatos motivados por medo, surpresa ou violenta emoção. Foi rejeitado esse ponto no dia de ontem pela Câmara dos Deputados. Esse ponto, por exemplo, se fosse aprovado, poderia inclusive inocentar, retirar a pena desse policial que, segundo testemunhas, matou a menina Agatha Félix aqui no Rio de Janeiro. Michele. Obrigada, André. E seguimos com a nossa série Raio-X das Privatizações, apresentando todas as semanas alguns detalhes sobre a lista de empresas estatais que o governo Bolsonaro quer vender até o final desse ano. Hoje nós começamos falando sobre a Casa da Moeda. A Casa da Moeda foi fundada no dia 8 de março de 1694, uma das instituições mais antigas do país. Produz 2,6 bilhões de cédulas, 4 bilhões de moedas e 2,88 milhões de passaportes todos os anos. São 2.151 funcionários e uma receita de 2018 de 1 bilhão e 47 milhões de reais. Além disso, acumula 2 bilhões em patrimônio líquido. E no ano de 2018 teve 336 milhões de reais como lucro bruto. A receita da Casa da Moeda foi significativamente afetada pela suspensão das atividades de controle da produção de bebidas no país em 2016, algo que diminuiu 60% das entradas da empresa. E o que vai ser afetado se a Casa da Moeda for privatizada?
o Brasil perde o controle sobre a emissão da sua própria moeda. Além disso, passaportes e outros documentos podem ter suas taxas de emissão elevadas, já que passariam às mãos do setor privado. Outra grande empresa na lista das 17 estatais que o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro querem terminar de privatizar é a Telebrás. A empresa Telecomunicações Brasileiras, a Telebrás, foi fundada em 11 de julho de 1972. Atende a 130 milhões de brasileiros e tem um patrimônio líquido de 370 milhões de reais. Tudo isso numa estrutura com 379 funcionários e se encontra entre as 30 melhores estatais federais do Brasil. Seus ativos financeiros em 2018 somaram 3,5 bilhões de reais. E a sua receita líquida, também em 2018, foi de 199 milhões de reais, um crescimento de 172% em comparação ao ano anterior, 2017. Em 1998, durante o governo de FHC, a parte de telefonia do sistema Telebrás foi privatizada. Agora, a proposta é vender também os outros serviços de internet e de tecnologia da informação e comunicação que a empresa oferece. O motivo para a venda seria um suposto prejuízo de 224,9 milhões de reais. E para entender a importância dessa empresa, vejamos mais alguns dados. A rede terrestre de fibras óticas da Telebrás conta com uma infraestrutura de 1,6 terabytes, que cobre todo o território nacional com seus mais de 26 mil quilômetros, distribuindo internet de alta velocidade. E graças aos investimentos do governo Dilma, a estrutura passou de 1.100 quilômetros de fibras óticas em 2011 para 30 mil quilômetros de fibras óticas em 2018. Se a Telebrás for vendida, o sinal de internet pode ficar pior e mais caro. O Brasil também perde o controle e a soberania sobre o sigilo das informações que circulam pelas redes. E a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou o início das investigações para o impeachment do presidente Donald Trump. E para justificar esse pedido, a presidenta dessa casa, a deputada democrata Nancy Pelosi, disse que Trump traiu o juramento ao cargo e suas ações violaram a Constituição. Tudo isso depois que meios locais divulgaram áudios de uma ligação entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na qual ele exige que a Ucrânia investigue o ex-presidente estadunidense Joe Biden e ameaça com suspender a ajuda militar à Ucrânia em caso de não atender o seu pedido. Agora o Trump anda na corda bamba, porque se o Senado aprova o juízo político, o milionário pode ser expulso da Casa Branca. E nesta semana iniciou o 74º período de sessões da Assembleia Geral da ONU, com uma série de atividades e debates. Vejamos mais detalhes sobre o que foi debatido. 65 países se comprometeram a reduzir a zero a emissão de gases poluentes até 2050. A França anunciou que não fará novos acordos com países que não tenham assinado o Acordo de Paris de 2015, o que inclui os Estados Unidos, por exemplo. Já a Rússia anunciou que assinará o Acordo de Paris, totalizando 187 nações signatárias que se comprometem que o aumento da temperatura global permaneça abaixo de 1,5 graus Celsius. A Alemanha também disse que vai neutralizar todas as emissões de carbono até 2050, atendendo um pedido do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Também 12 países decidiram contribuir para o Fundo Clima Verde, para financiar ações que reduzam a poluição no mundo. A União Europeia acordou em destinar 25% do orçamento do bloco para criar políticas que reduzam os efeitos das mudanças climáticas. E apesar de todas essas medidas, a conclusão foi de que faltam investimentos e comprometimento dos países e grandes empresas com a transformação da economia cinza em economia verde. O Brasil, junto com a Arábia Saudita, Japão, Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos, foram vetados de discursar pela falta de compromissos e de um plano para a proteção do meio ambiente. Já na terça-feira foi a abertura da Assembleia Geral com discursos de presidentes de vários países, incluindo Bolsonaro. Outro chefe de Estado que falou foi o Maurício Macri, dando um discurso de uma Argentina distante da crise econômica e política que vive o país. No entanto, será que tudo isso é verdade? Nós checamos esse discurso e te explicamos agora. Macri falou que sua gestão se encarregou de diversificar sócios comerciais e buscar âmbitos onde a Argentina encontre protagonismo em benefício dos cidadãos.
No entanto, nunca mencionou a dívida de 56 bilhões que adquiriu com o Fundo Monetário Internacional e que ainda assim não foram suficientes para impedir que o país entrasse numa situação de emergência alimentar nacional, com uma inflação acumulada de 30% e que, segundo estatísticas, chegará a 50% até o final do ano. Também não falou sobre os professores da província de Chubut, por exemplo, que há mais de 3 meses estão em greve. Macri acusou o governo de Nicolás Maduro de violar direitos humanos e gerar uma crise humanitária sem precedentes. Mas Macri não comentou que a própria FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, afirmou que a Argentina foi um dos países com maior crescimento dos índices de fome em 2018. Macri, assim como Bolsonaro, falou em defesa da soberania argentina sobre o território das Malvinas. Mas, na sua gestão, ao invés de defender essa região, o presidente cedeu uma parte do Atlântico Sul ao Reino Unido. Algo que fez com que movimentos sociais entrassem com uma ação contra Macri por traição à pátria. Por fim, o presidente da Argentina também disse que seu governo acompanha as vítimas de violência de gênero e tem um compromisso iniludível com a igualdade e as brechas entre homens e mulheres. Mas os dados dizem outra coisa. Entre janeiro e agosto desse ano, foram registrados 178 feminicídios na Argentina, o que significa um assassinato a cada 32 horas. Também, segundo a Organização Internacional do Trabalho, as argentinas ganham 25% a menos que os homens. Isso sem contar que em 2018, o projeto de lei de despenalização do aborto foi barrado no Senado com votos da bancada do Cambiemos, o partido de Macri. E assim chegamos ao final de mais uma emissão de Telesur Notícias em português. Você também faz parte dessa produção, então deixe seus comentários, críticas, sugestões, que nós certamente vamos ler e vamos buscar te atender. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima!